Oi galerinha, voltando aqui, professor Rafael continuando trabalhando frações algébricas com a galera do oitavo ano especificamente, valor numérico. Gente, primeiramente, toda fração algébrica, a gente não pode ter valores para as letrinhas que estão aqui embaixo, onde a gente anule o denominador, ou seja, onde o denominador tem o valor zero. A gente não pode ter isso. Por quê? Porque senão ela deixa de ser uma fração algébrica. Então, por exemplo, se eu quero calcular aqui o valor dessa fração algébrica para x igual a 3 e b igual a 4. Eu vou lá e troco. É a mesma coisa que a gente fazia lá no valor numérico de expressões algébricas. Eu troco esses valores aqui. Então, o x eu troco por 3, o b eu troco por 4 e o 2 continua. Eu vou ter 3 sobre 6. Que ainda posso simplificar, dividindo aqui por 3 e aqui por 3, vai dar 1 sobre 2. Por exemplo, se eu falo que o b é menos 2, o que vai acontecer aqui quando eu trocar o b por menos 2? Se eu tenho menos 2 mais 2, o que acontece aqui? Aqui vai dar 0 no denominador. E se isso acontecer, a gente não tem valor numérico, a gente não tem uma fração algébrica. Beleza? Então tomem cuidado com isso. A gente não pode assumir valores aqui embaixo, onde anule o denominador. Ok? Outro exemplo aqui de valor numérico. Vamos supor nessa fração algébrica aqui, 6 mais b dividido por a. Eu quero que o b seja menos 7 e o a seja 4. Então eu venho aqui e troco. Vou ter 6 mais menos 7, valor do b, dividido por a, que é 4. Fazendo isso, mais com menos vai dar menos 7. 6 menos 7 menos 1 dividido por 4, fração menos 1/4. Valor numérico dessa fração algébrica aqui, trocando os valores que eu determinei. Esses valores, gente, eu estou determinando, lógico, que determinados exercícios vão ter valores diferentes. Quando que a gente vai se deparar com situações que a gente vai usar isso? Em situações problemas. No próprio livro didático, gente, se vocês pegarem a página 123 do livro, já tem um exercício falando sobre velocidade, ideia de taxa, de questão financeira, quilometragem, na página 123, que termina na 124. Tem uma explicaçãozinha toda legal ali. Mas aqui a gente está vendo como a gente vai calcular esses valores numéricos e depois vocês dão uma lida legal lá para vocês verem essa ideia. Vamos ver outro exemplo aqui. Tenho aqui 7 mais a ao quadrado, b mais 4 no denominador, uma fração algébrica aqui. Vou usar esses mesmos valores aqui. b menos 7 e a 4. Então o que eu tenho aqui? 7 mais a ao quadrado, vai ficar 4 ao quadrado, dividido por b mais 4. Quem que é o b? Menos 7. Então, menos 7 mais 4. Continuando aqui, vou resolver agora. Resolvo a potência. 4 ao quadrado, tenho 16. Então, 7 mais 16. Menos 7 mais 4, eu vou ficar com menos 3. Porque eu devo 7 e só tenho 4 para pagar. 7 mais 16, eu vou ter 23 dividido por 3, no caso negativo, ou seja, eu tenho uma fração menos 23 terços. Essa é a minha fração correspondente a essa fração algébrica, atribuindo esses valores aqui, ou seja, a gente está calculando o valor numérico dessa fração algébrica. Beleza, gente? Então, resumindo, a ideia de não anular o denominador, se a gente anular o denominador, a gente tem uma definição aqui, gente, se vocês pegarem o livro depois e lerem, a gente tem aqui na página 123, ó, tá falando o seguinte pra gente. O denominador de uma fração numérica é sempre diferente de zero, então a gente tem que ter um denominador diferente de zero. No caso das frações algébricas, as variáveis do polinômio que representam o denominador não pode assumir valores que se anulem, que anulem esse valor. Então, por exemplo, aqui a gente não pode assumir valor menos 2, porque vai anular esse carinha aqui embaixo. Aqui a gente não pode assumir valor para A. Quem que não pode ser A? Não pode ser o próprio zero. Eu não posso falar que A igual a zero
porque senão também vai anular esse carinha aqui embaixo. E aqui embaixo também, se eu fosse pensar nisso, eu não poderia colocar menos 4. Então, quando vocês forem resolver exercícios, por exemplo, o exercício 40, ele fala pra gente, ó, exercício 40, página 124. Para que o valor de y, a expressão 12 mais y sobre y menos 6, não representa uma fração algébrica. Então, lá embaixo tem y menos 6. Então, a fração está dessa maneira aqui, ó. Ela está 12 mais y e aqui y menos 6. Ele quer saber para qual valor que o y não pode assumir para que isso continue sendo uma fração algébrica. Então vamos pensar no seguinte, o exercício fala o seguinte: para que o valor de y na expressão 12 mais y sobre y menos 6 não representa uma fração algébrica. Então ele quer saber um valor para y aqui, que isso aqui não vai mais representar uma fração algébrica. Quando que ele não representa mais uma fração algébrica? Quando esse carinha aqui embaixo dá 0. Então, para dar 0, o que eu tenho que colocar no y? Tenho que colocar 6. Se eu colocar 6 aqui, 6 menos 6 vai dar 0. Não apresenta mais uma fração algébrica. Mas, por exemplo, o exercício 42 já fala diferente. Que relação deve existir entre A e B para que a fração 2A mais B sobre B menos 2A represente um valor racional? Gente, valor racional significa que não pode ter o zero aqui embaixo, porque se não tiver o zero aqui embaixo não existe divisão. Então o que a gente tem que pensar? A gente tem embaixo aqui no denominador, vou fazer apertado aqui, gente, a gente tem B menos 2A. O B, que é o carinha aqui de baixo, ele não pode dar, esse denominador não pode dar zero. Para ele não dar zero, o B tem que ser diferente de 2A positivo. Porque se eu colocar 2A positivo aqui, 2A positivo com 2A negativo, vai dar o zero. Então tem que ser diferente do 2A o valor do B. Beleza?